Olá, queridos amigos, Paulo Gonçalves aqui. A palavra história, substantivo história, tem origem do grego, de uma expressão grega que quer dizer inquérito. Ora, um inquérito é algo que é uma pesquisa, é uma avaliação, é uma interrogação, é uma determinada elaboração de um conjunto de elementos que leva a uma determinada conclusão. Temos vivido a história e a expressão história, o sinónimo história, como algo adquirido, algo manifestamente fossilizado no tempo e dado como uma verdade absoluta. E se isto acontece com a história contemporânea, imaginem o que não foi feito e distorcido com a história clássica e com aquilo que nos fizeram chegar até hoje. Mas não é de história que eu venho falar, esta pequena introdução é para percebermos um pouco, até eu próprio, até alguns anos atrás andei bastante enganado, sobre esquerda e direita na silogia e na dicotomia da política. Eu sei que muita gente tem várias opiniões sobre o assunto, os mais conspiracionistas e aqueles que são menos ligados às lides políticas, e têm todo o direito de o ser, porque a política realmente é um cemitério de ideias vazias, mas é a única solução que eu encontro do convívio social, das relações humanas e da sociologia que podemos encontrar na forma como nos entendemos no mundo é através da política, a nobre política, não a política suja. Na política, a dicotomia esquerda-direita, até há quem diga que é uma invenção da maçonaria para manter as hordes de alguma forma organizadas, porque dividir para reinar, enquanto uns estão à esquerda e outros à direita, pelos intervalos da chuva se vai fazendo, governando, desgovernando, mantendo e fazendo aquilo que muito bem se quer a seu belo prazer. O que é certo é que quem está mais atento a estas coisas e está um pouco dentro da periferia daquilo que é a real política, a política real, há de facto uma direita e uma esquerda. E há como há dia e como há noite, como há branco, como há preto, como há frio e calor, enfim, como há inverno e como há verão, há uma esquerda e há uma direita. E quem não entender isto, ou quem não quiser perceber isto, basta olhar. Aliás, o ideal era que não houvesse nem esquerda nem direita e os homens se entendessem de uma forma humana de pensar, humana com humanismo. Mas há uma esquerda e há uma direita. E quem não entender isto, basta ver o que se passou em Portugal no pós-25 de Abril, nomeadamente o verão quente de 75 até 76, sair a primeira Constituição da República Portuguesa, na versão que nós hoje temos, e ver tudo o que se passou e o que é que a esquerda tentou fazer a este país nesses tempos de boa memória ou de fraca memória, que é o caso. De boa memória para que não voltem a acontecer. Mas não estamos muito longe disso. E então a história, como eu disse no início, o tal inquérito que nós devíamos fazer permanentemente está um pouco distorcido. E para não perdermos mais tempo, vamos ouvir aqui um pequeno vídeo de algo que nós temos andado equivocados ao longo do tempo. Popular Democrático. Temos finalmente um programa que define clara e inequivocamente a nossa posição de esquerda. Finalmente um programa que define clara e inequivocamente a nossa posição de esquerda. Ora, acabamos de ver um vídeo do primeiro congresso do PPD, aqui em Portugal, mais tarde PPD-PSD, hoje PSD, e na imagem temos Francisco Pinto Balsemão, hoje conhecido empresário de um grupo falido, mas que se vai aguentando porque há um interesse de endoutrinação e é pago não só pelo Estado português, embora seja um grupo privado. Aliás, a força de Pinto Balsemão foi tão forte que conseguiu, quando foi das concessões dos contratos de televisão em Portugal, ficar com um canal de televisão para si e já se adivinhava na altura o porquê de lhe darem esse poder e essa consagração de ser dono de um canal de televisão em Portugal. Quando começaram os canais privados em Portugal, falamos de canais de sinal aberto. Pinto Balsemão, hoje conhecido empresário, como referi, mas para os mais novos que não se recordam, Pinto Balsemão foi um destacado dirigente do PPD na altura, hoje PSD,
foi presidente do partido após a morte de Sá Carneiro, foi primeiro-ministro de Portugal, foi o primeiro representante em Portugal do grupo Bilderberg, portanto, que é o ecossistema e a gênese de tudo o que é globalismo, mais conhecido também pelo Fórum Económico Mundial, que tem uma atividade de influência maçónica muito forte a nível do planeta, aliás, muito forte não, extremamente forte, única e inequívoca, e Pinto Balsemão é também uma figura de grande influência, de grande destaque e de grande relevo internacional. Aliás, vem de famílias burguesas, é um socialista, é curioso, de Cascais, aqui em Portugal. Foi amigo de infância e criado com o rei Juan Carlos de Espanha, quando esteve exilado em Portugal, e todos sabemos a importância da família real espanhola e inglesa a nível internacional, mas não quero entrar por aí agora, isso seria outra conversa. Queria apenas mostrar-vos aqui que, na realidade, Pinto Balsemão é um destacado socialista e andamos todos enganados ao longo destes anos da história. Vamos agora ver outro vídeo a seguir, com também um destacado dirigente do PSD, que também já não está entre nós, e vamos ouvi-lo com atenção. Vindo a situação real em que o país se encontra, propomos-nos iniciar a construção de uma sociedade social. Vindo a situação real em que o país se encontra, propomos-nos iniciar a construção de uma sociedade socialista em liberdade. Bom, mais uma vez temos andado equivocados, iludidos estes anos todos. Como eu sempre digo, é mais fácil enganar uma pessoa do que convencê-la que ela foi enganada. Sá Carneiro foi, como todos nós sabemos, também presidente do PSD. Aliás, ele já tinha feito parte de um governo inicial, provisório, durante o PREC. Foi o ministro sem pasta do primeiro-ministro de então, Palma Carlos. Isso agora não interessa, não vamos aqui estar a dar, não vamos estar aqui a escalpear a história, mas Sá Carneiro foi presidente do PSD, foi primeiro-ministro de Portugal então, na altura assassinado, isso é obviamente que é consensual, mas o que importa aqui validar é que na altura Sá Carneiro, um socialista, uma vez mais, do PPD-PSD, Sá Carneiro tinha então pedido a adesão do PPD da altura à Internacional Socialista, que era o movimento internacional dos partidos socialistas, porque era importante para a afirmação do partido a nível nacional e internacional e também para a validação do seu programa e das suas ideias. Só não conseguiu entrar na Internacional Socialista na altura porque o vice-presidente então era Mário Soares, e Mário Soares não queria mais um partido socialista aqui em Portugal a fazer concorrência interna. Portanto, mais um dos equívocos da história que nós aqui temos, e toda esta ludibriação que temos andado estes anos todos. Realmente a Constituição faz todo o sentido, mais uma vez repito, o seu preâmbulo de caminharmos para uma sociedade socialista, que tem que ser alterada, obviamente, o mais urgente possível, e foi aprovada e foi ratificada por maioria de 2/3 por todos os partidos que estavam na Assembleia da República na altura e aprovaram esse mesmo preâmbulo. Vamos agora, para terminar, ouvir mais um pequeno vídeo. Apresentado pela Comissão Diretiva, está, a meu ver, em condições de ser aprovado, porque se ajusta naturalmente e sem esforço às grandes linhas de orientação contidas no programa do Movimento das Forças Armadas. O projeto apresentado pela Comissão Diretiva está, a meu ver, em condições de ser aprovado, porque se ajusta naturalmente e sem esforço às grandes linhas de orientação contidas no programa do Movimento das Forças Armadas. Bom, queridos amigos, neste último vídeo tivemos Freitas do Amaral no primeiro congresso do CDS, do partido, desde a sua fundação, pós 25 de Abril. E se todos nós temos alguma elementaridade ou uma pequena noção da política portuguesa nos últimos anos, sabemos que o PS era um partido de centro-direita, mas mais à direita que o próprio PSD, supostamente. O que diz aqui o professor Freitas do Amaral é que, de uma forma muito criativa, mas diretamente o diz, não falando de socialismo, é que o CDS corroborava, assinava de cruz e
acompanhava de forma sem qualquer condicionante o programa e o projeto do MFA. Ora, o MFA era o programa do Movimento das Forças Armadas, que influenciou e de que maneira a Constituição que ainda hoje temos de 76 e que no seu preâmbulo tem o caminho de Portugal para a constituição de um país ou de uma sociedade socialista. Portanto, Freitas do Amaral aqui, aliás, quem não se lembra, no verão quente de 75 e pós 25 de Abril, das famosas expropriações, tanto de particulares como de empresas, os saneamentos dos empresários e a tomada das empresas por parte dos trabalhadores, na altura já através dos primeiros sindicatos que foram criados, que foi a primeira grande preocupação, que foi criar sindicatos, e aqui Freitas do Amaral vem não só corroborar tudo isso, como assinar de cruz e dizer que o programa do CDS, o programa eleitoral, obviamente, e do partido, era um programa que estava convergente e alinhado com tudo isso. Curioso também, uma vez mais, que Freitas do Amaral vem de famílias de Cascais também, famílias de burguesia bem resolvida. Isto para dizer o quê? Que todos estes jovens socialistas, na altura, no seu início de vida, lembra-me aquela frase que limão no cu dos outros é limonada, não é? Portanto, é para vermos que andamos aqui enganados durante muitos anos. Francisco Pinto Balsemão fez fortuna à conta do socialismo. Aliás, hoje todo o grupo empresa, Jornal Expresso e SIC, está cravejado, minado e dominado pela esquerda, com o seu apoio e com a sua alcofa em termos de acompanhamento, e todos os outros foi o que se viu ao longo destes anos. Aliás, até Freitas do Amaral, aqui há uns anos, aceitou ser Ministro dos Negócios Estrangeiros de José Sócrates, imagine-se. Francisco Sá Carneiro, a história sabe-se, morreu cedo, mas o que teria sido se ele tivesse continuado? E ninguém está aqui a apelar a apelar de alguma forma a um critério sobre a sua morte. Aliás, é um caso mal resolvido em Portugal, que toda a gente sabe que foi realmente assassinado, mas até hoje as coisas prescreveram e nada se fez. E tudo isto sobre a batuta de políticos bem conhecidos da nossa praça, que souberam o que se passaram e fizeram moita carrasco perante tudo aquilo que aconteceu. A política é algo realmente muito sujo. Há formas de fazer política mais limpas e, para terminar, senão vou-me alongar, existe realmente uma diferença entre direita e esquerda. Tomara eu que não houvesse, que os homens fossem de bem, unidos, mas há uma diferença absurda e abismal entre esquerda e direita. E a pergunta é, e há partidos de direita em Portugal? Eu conheço pelo menos um, de direita nacionalista, que aliás descobri há bem pouco tempo e já cá estava há muitos anos. Mas aqui não estamos a falar de política, estamos a falar de política, mas não estamos aqui em campanha de partidos. Apenas quis deixar aqui, até para que não me interpretem mal, quis deixar aqui esta pequena mensagem para que percebam e possam refletir sobre o inquérito, que afinal quer dizer história no original grego, e inquérito é que estejamos sempre atentos à pesquisa, à curiosidade, às perguntas, que é isso que é um inquérito, e ao questionamento. Muitos de nós não fazemos, a maioria, e damos as coisas como adquiridas. Estamos realmente a viver um Estado socialista em Portugal, um pouco híbrido, mas que nos trouxe àquilo que estamos hoje e àquilo que vivemos hoje em dia. Manter as pessoas pobres, foi o que se fez em 50 anos, por isso temos tantos jovens a emigrar, para que as castas elitistas que estão no comando e nas rédeas dos destinos do nosso país possam, a seu bel prazer, fazer o que muito bem quer e lhes apetece, não só em usufruto social, como económico e, obviamente, por derivação, o político, que é o que leva a todos os outros. Um grande abraço a todos e espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Partilhem-no com aqueles que estão mais incautos e menos despertos, se for o caso. Um grande abraço, boa noite.